Imaginem duas crianças brigando e a mãe, lendo uma revista, sentada numa cadeira de praia, diz displicentemente: "Filho, não mate a sua irmãzinha, é ilegal." Bem, tecnicamente, nada a discordar. Tecnicamente, a frase é perfeita. Não mate a sua irmãzinha, é um crime. Mas existe algo estranho nessa história, o senso das proporções. O irmãozinho estrangulando a irmãzinha recebe da mãe apenas um lembrete superficial. Não mate a sua irmãzinha. Isso me lembra a carta de repúdio, a nota de repúdio do Clube Militar ao ministro Celso de Mello do STF. Coisa que muito youtuber aproveitador usou para manchete sensacionalista. Extra bomba, STF humilha, Clube Militar, os militares humilham, arrasam o STF. E quando o pacato cidadão vai olhar a nota de repúdio, vê algo completamente fora do senso da realidade, sem uma proporcionalidade devida. Vejam como começa a nota. A maior falta de habilidade, educação, compostura e bom senso desejáveis em um ministro de uma alta corte é no tocante à forma como trata todas as testemunhas arroladas para depor, considerá-las como se fossem bandidos da pior espécie. Isso aí essa nota, por estas poucas orações, é de envergonhar o povo brasileiro. O Clube Militar parece formado por gente fora da realidade e ainda assim pessoas completamente frágeis, superficiais, efêmeras diante de tudo o que está acontecendo. Porque vejam como não se aplica aos fatos a tal nota. A maior falta de habilidade, educação, compostura e bom senso desejáveis em um ministro de uma alta corte. Bem, esses não são os requisitos essenciais de um ministro da alta corte. Isso é apenas salamaleque. Seria bom que os ministros fossem hábeis, educados, tivessem compostura e bom senso. Mas a falta desses salamaleques não implica em que o ministro seja correto, justo e atenha-se aos limites da sua esfera de poder. Por que não imaginarmos um grande ministro cumpridor de todos os seus deveres, um grande patriota, rápido nas suas atribuições, mas não muito educado? Aliás, todo mundo diz, o nosso presidente não é nada educado. E, no entanto, é o melhor presidente que o Brasil já teve. Só por isso o Clube Militar nos envergonha profundamente, porque trata-se de senhores que valorizam mais as aparências do que a realidade. Agora, é claro que uma nota do Clube Militar sempre causa, sim, uma certa apreensão, porque afinal são senhores que permaneceram calados praticamente nos últimos 30 anos de vida comunista no Brasil. Senhores que não falaram nada quando o mesmo STF, com toda a compostura e elegância, soltou numa peça fictícia, uma peça jurídica fictícia, o bandido Lula, o condenado Lula, do Espada Federal. Não disseram nada quando Lula aliou-se, ou melhor, levou o Estado brasileiro para dentro de uma organização criminosa chamada Foro de São Paulo, que tirava recursos do povo brasileiro para investir em ditaduras, como de Evo Morales, como dos irmãos Castro em Cuba,
como de Chávez e depois de Maduro na Venezuela, e até mesmo ditaduras no continente africano. Os nossos pomposos militares nunca se importaram com isso. Nossas estradas, principalmente na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste, foram esquecidas nos últimos 30 anos, porque não havia interesse em fazer com que o Brasil, que exporta soja para o mundo, tivesse um escoamento rápido. Esse dinheiro era melhor aplicado em contas particulares na Suíça ou em outros paraísos fiscais. E não se ouvia quase nada ou absolutamente nada do clube militar sobre esse estado de coisas. Não se ouviu nada do clube militar quando, por um acidente, por uma dessas inesperadas obras do destino, descobriu-se que Lula governava comprando o legislativo. Pois é. E assim passaram 30 anos e o Brasil virou isso que nós estamos vendo. E agora os militares do clube fazem uma notinha vagabunda, completamente distorcida e fora da realidade, para humilhar um juiz do Supremo. Você acredita nisso? É claro que não. Ninguém acredita nisso. Agora, não estou dizendo que as Forças Armadas, por causa dessas notinhas insípidas, são elas próprias iguais às notas insípidas. Pode ser que ainda existam grandes militares, como no passado, quem sabe. Mas, por enquanto, é tudo uma incógnita. Eles viram o Brasil chegar a esse ponto que chegou sem fazer absolutamente nada, como se o país não lhes dissesse respeito, como que suas funções burocráticas e administrativas eram suficientes para justificar a sua existência. E por isso, e é só por isso, que hoje, penso eu, 8 entre 10 brasileiros despreza as Forças Armadas. É preciso reverter esse quadro, antes que o Brasil acabe definitivamente na mão do Foro de São Paulo, que não morreu, a propósito. Outra nota bastante estranha veio de Paulo Guedes, não por maldade, não por isso, mas por dissintonia com a realidade. Paulo Guedes disse que a ida dele, junto com o presidente ao STF ontem, foi para mostrar aos ministros do Supremo que não queremos virar uma Venezuela. Bem, isso também tecnicamente parece perfeito, não queremos mesmo. Mas Paulo Guedes se refere apenas a uma Venezuela econômica, do ponto de vista econômico. Supondo que aquela, a Venezuela legítima, esteja na bancarrota, e está. Mas acontece que a Venezuela vai muito além da Venezuela. Porque ser Venezuela não é apenas ser pobre. Ser Venezuela é ser também violentíssimo. É ter um Estado autoritário sobre nossas cabeças. E nesse quesito nós já somos uma Venezuela. Ou alguém esqueceu que os nossos comerciantes estão sendo tratados com borrachada, prisão e gravatas? Alguém esqueceu que os ditadores, os governadores, agem como ditadores no país, levando o país a uma derrocada econômica, porque estão acima da lei? Eles próprios são a lei. Alguém esqueceu isso? Não. Portanto, já somos uma Venezuela na prática. Esta apenas a declaração da falência econômica total, mas isso é só um detalhe. No mais, já somos sim uma Venezuela, e alguém precisaria dizer isso ao grande ministro Paulo Guedes.
Porque enquanto não arranharmos a superfície da realidade, não seremos ouvidos nem tratados com respeito, como os militares, por exemplo. O juiz Celso de Mello trata os militares sem o menor respeito porque os militares se omitiram das suas reais obrigações, salvar o país, defender o país de um golpe. E, portanto, hoje não merecem crédito nem respeito algum. O nosso governo precisa também pensar que não basta apenas brigar com repórteres deste ou daquele jornal, desta ou daquela emissora. Não basta falar grosso e alto com repórteres. Sim, nos dá algum alento porque são repórteres picaretas, a serviço de empresas ainda mais picaretas. Mas é importante também, ao reunir-se com uma corte que deu um golpe institucional no Brasil, no mesmo tom, ou pelo menos com o mesmo senho, e não de tapinhas, abraços e risinhos. Precisamos pelo menos arranhar a realidade. Outra notícia interessante para terminar diz respeito ao Rio de Janeiro. Por conta da falta de renda, principalmente do trabalhador informal, estados e municípios tentaram já aprovar programas próprios de incentivo fiscal, de ajuda emergencial, chegando aí à faixa dos R$600. A Alerj do Rio de Janeiro também fez o mesmo. Há exatamente um mês, os deputados da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, aprovaram e enviaram para o governador Wilson Witzel um projeto de lei nesse sentido. Dar com recursos do próprio Estado R$600 de incentivo emergencial, de ajuda emergencial para esses trabalhadores. E o que fez o governador Wilson Witzel até agora? Nada. Engavetou o projeto de lei e não fez nada. Ou melhor, fez, porque do outro lado ele incentiva, sim, a falência do Estado, desemprego em massa. E se nega a tirar dos recursos do Estado toda e qualquer ajuda possível aos desesperados, aos mais pobres. Pois é, não é à toa que nas redes sociais pintam o governador com o bigodinho de Hitler. Claro que ele não é Hitler, evidente que não. Mas certamente o velho alemão está com muito orgulho do senhor Witzel. Até depois.